Então, gente, cá estou eu de novo e acabei de ter uma ideia, sei lá, espontânea do nada e eu trouxe uma coisa para fazer enquanto eu respondo os comentários do vídeo. Eu cheguei a postar um vídeo já aqui no YouTube e compartilhei no Tumblr e pedi para vocês comentarem com temas ou, sei lá, assuntos, comentarem suas poesias, alguma coisa para eu comentar em vídeo. E por acaso o Cláudio Cavalotti apareceu e comentou meu post. E ele deu uma sugestão de tanto assuntos para eu refletir em vídeo, quanto a poesia. Tipo, ele mandou uma poesia dele que eu vou ler também. E assim, como eu disse, eu trouxe uma coisinha para fazer durante o vídeo. Sei lá, só pra ficar um pouco mais natural e eu tentar me sentir mais à vontade com a situação, porque, como eu disse anteriormente, eu ainda sou um pouco nova nisso, então ainda me causa bastante ansiedade e às vezes eu me sinto um pouco perdida, mas é tipo, eu tô perdida, mas eu quero estar aqui, sabe? Então, acho que tá tudo bem, né? Acho que é normal isso. Obviamente, eu não montei uma enquete sobre isso no Tumblr, gente, eu não sei que forma vocês vão escolher, mas vou supor que seja essa, até porque, não sei, na parte mais basiquinha, sei lá, na verdade eu tô na parte mais verde, mas uma forma portuguesa possível. Então, eu queria começar primeiro com um assunto interessante que o Cláudio deixou aqui nos comentários sobre um tema. Tipo, ele perguntou o seguinte: já tentou imaginar como estará o mundo daqui a 100 anos, em 2126? E, tipo, na verdade eu já me perguntei algumas vezes isso, mas eu nunca consigo chegar numa resposta, porque, mano, eu, tipo, tenho 27 anos e o mundo já mudou tanto, tipo, muito, desde que eu nasci até hoje. Tipo, eu não vivi nada praticamente, mas eu já vi muita coisa mudar. E, assim, junto a essa pergunta, ele perguntou se eu tenho um ponto de vista otimista ou pessimista. E, infelizmente, pessimista, porque, cara, assim, tipo, se não for a guerra, vai ser aquecimento global, de certeza. Então, às vezes eu dou risada, mas é de nervoso, porque, sério, é triste pensar sobre isso. E eu acho até que devia ser um assunto para terminar o vídeo, porque, sinceramente, eu não consigo ser otimista com isso. E é uma pena, porque. Aí, enfim, tipo, é um assunto que eu pego pra falar, tipo, por muito tempo. E eu nem comecei ainda, tipo. Mas, enfim, infelizmente eu tenho um ponto de vista pessimista, porque é inacreditável que nos dias de hoje a gente ainda tenha que resolver as coisas à base de guerra e armamento, e, enfim, tipo, bilhões, trilhões que poderiam estar usando para alimentar as pessoas. A gente ainda tem que resolver as coisas dessa forma, sabe? Então, é triste por causa disso. E aquecimento global é um assunto real. Muita gente não acredita, mas é uma parada real mesmo. Eu acho que esse é o fim do mundo. Tipo, vai ser esse o fim do mundo. De certeza, assim, do meu ponto de vista. Mas, enfim. É isso. E, tipo, ele ainda complementou perguntando, no caso, o Cláudio: você vê um único caminho para a humanidade ou tudo depende de várias variáveis? Mano, pior que eu tinha meio que uma resposta formada sobre isso, mas assim, eu acho que o fim é o mesmo, sabe? Eu tenho quase certeza que o fim é aquecimento global. Assim, o caminho envolve várias variáveis, mas o fim é só um. Tipo, no meu ponto de vista, né? Mas quem sou eu? Tem muita gente mais estudada do assunto que com certeza pode e deve ter uma opinião diferente e com mais embasamento científico e tudo mais, mas pelo que eu acho, o fim vai ser esse, sabe? Infelizmente,
E assim, depois de 2126, eu acho que a gente tá aqui ainda mais um ano, por acaso. Mais um ano não, mais 100 anos. E olha, eu não vou cortar, a minha pretensão de vídeo é assim, eu vou conversar com vocês e olha, eu não tô aqui pra cortar nada disso. Fazer cortes, não. A gente conversa e se corrige e tá tudo bem e... Bom, aí depois ele me enviou também uma poesia, que inclusive vocês podem enviar pra mim. Se vocês quiserem que eu leia em vídeo, comente, podem mandar pra mim. No caso, ele comentou no post, mas podem mandar no chat questões, tipo, o que vocês quiserem. Eu vou respondendo aqui e vou mencionando vocês. Ele também mandou uma poesia dele que eu achei muito interessante, que se chama, é a poesia número 16, Consonâncias, que diz o seguinte, a poesia do Cláudio Cavalotti, tá, gente? Polos que se atraem, promessas que se cumprem, sucessão de afinidades, harmonia nas diversidades, caminhos que convergem, pigmentos que combinam, órbitas que se cruzam, amizades emergentes, signos compatíveis, ascendentes presumíveis, sons que se casam, magnetismo entre seres, fragrância e cores, amizade e amores. Tudo é regido, não tem acento. Tudo é regido pela lei das afinidades, desde a atração dos átomos até a translação das orbes. E ele complementou, tipo, por acaso eu achei muito interessante a poesia, tipo, gostei muito. Assim, apesar de, no primeiro aspecto, parecer simples, ela é muito interessante e, tipo, abraça muitas coisas sobre o mesmo tema, sabe? Então, tipo, é uma poesia que consegue abraçar muitas coisas sem fugir de um tema principal que, por acaso, não tem um tema específico. Tipo, é um pouco difícil de explicar, mas acho que deu pra entender mais ou menos o que eu tentei dizer. E, inclusive, ele disse aqui que a poesia que ele escreveu não tem muito segredo, que ela já traz a resposta nela mesma. E ele também perguntou se eu concordo com essa lei das afinidades no micro e macrocosmo. E sim, tipo, a princípio eu admito que eu parei para pesquisar um pouco sobre isso, porque eu, assim, de cabeça não tinha lembrado de ouvir falar sobre isso. Mas isso do micro e macrocosmos é tipo, é a relação entre, assim, a nível universal, a relação entre o pequeno e o grande, digamos assim. Tipo, eu como pessoa, a minha afinidade e conexão com coisas para além do universo, mas também com coisas próximas. Tipo, por exemplo, a parte que ele menciona na poesia sobre sons e cores. Tipo, são coisas próximas, mas que são... Ai, esqueci a palavra. Tipo, é quase... É uma questão sensorial mesmo, sabe? Então, é sobre essa afinidade. Nossa, eu tô com frio, sério. Eu não peguei casaco. E... Enfim. E sim, eu concordo com essa lei da afinidade. Eu acho que tem tudo a ver, tipo... Eu acredito muito que existe um universo dentro de cada um de nós. Inclusive, tem até um trocadilho um pouco interessante que eu gosto de usar, que é tipo pelos olhos, sabe? Tipo, que os olhos de cada pessoa guardam o universo, porque a gente não temos olhos iguais, sabe? Apesar de cores semelhantes. Mas, tipo, é como se os olhos fossem a porta desse universo. E eu acredito que existe um universo dentro de cada um de nós, como eu já disse antes. E, inclusive, não querendo tornar o assunto sobre mim, mas eu respondi essa pergunta do Cláudio lá em 2021 com uma poesia que eu até deixei aqui de parte para falar sobre, que diz o seguinte: quando a minha última foto for perdida e a última memória esquecida, eu e o universo seremos um só, sobre quando não existir mais. Então, fala totalmente sobre essa relação de, tipo, quando eu
não existir mais, meio que é muito complexo de explicar, mas é tipo, eu vou fazer parte do universo, eu vou pertencer ao universo por completo, sabe? Tipo, eu já pertenço. Só que meio que vai ser uma forma de eu me entregar por completo de volta pro universo, que no caso foi a minha casa inicial, sabe? Foi de onde eu surgi. Então, eu surgi de lá. E eu vou voltar para casa. Eu vejo muito como isso. E eu acho que isso tem tudo a ver com essa pergunta que o Cláudio fez sobre o micro e o macrocosmos. E, sério, assim como a pergunta que ele fez sobre o futuro do nosso planeta, ou do mundo em si, né? Falando como sociedade, ou o planeta falando mesmo como planeta, né? Planeta Terra e a natureza e as questões naturais, enfim. Nossa, são assuntos para a gente ficar aqui conversando muito, muito. Mas eu também tô tentando fazer uma média de 10 minutinhos de vídeo, até para não ficar muito maçante. Olha, inclusive, assim, eu consegui terminar mais ou menos, né? Eu acho que eu vou ter que passar de novo por cima, mais uma segunda mão. Mas olha, acho que ajudou a controlar um pouco a minha ansiedade, porque, como eu falei pra vocês, eu sou nova nisso, mas eu gosto. E a ansiedade é uma questão real, né? Vocês sabem como é. Eu sei que o pessoal do Tumblr sabe bem como é essa questão de ansiedade, a gente. Ai, vocês me entenderam, de certeza, né? Tipo, ai, enfim, é isso. Tipo, e podem me mandar mensagem e comentar e aparecer de novo. O Cláudio pode aparecer de novo, mais gente pode aparecer, podem mandar questões, poesias para eu ler. Eu leio a poesia de vocês, leio as minhas. Igual no caso agora, acabou combinando do Cláudio levantar um tema que condiz com a poesia que eu já tinha escrito há bastante tempo. Então é isso, gente. Vamos ver quando eu volto. Acho que em breve. E é isso.